Pai do Senhor Jesus, bom dia para todos. Estamos aqui mais uma manhã, né? Para aprender um pouco da palavra de Deus com o nosso evangelista Anderson. Gostaria agora de estar fazendo uma oração, pedindo a todos que prestassem bastante atenção no que vai ser ensinado nesta manhã para nossas vidas, através do servo do Senhor e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus bendito, Deus eterno, Deus santo, Deus todo-poderoso, Deus fiel. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, diante do Teu Espírito Santo, te glorificando, te exaltando, bendizendo o Teu nome, sendo grato a Ti, Senhor, por poder, Senhor, ter deitado e levantado na Tua presença. Obrigado por esse fôlego de vida, por esse ar que nós estamos respirando. Agora, Pai, entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, entregamos o Teu ungido que vai ministrar essa palavra, esse ensino para nossas vidas em Tuas mãos, que Tu venha tomar a primazia, que Tu venha tomar a direção, que Tu venha, meu Deus, glorificar e exaltar o Teu nome, meu Pai querido. Espírito Santo, toma o primeiro lugar desse ensino, dessa aula, glorifique e exalta o Teu nome, que através desse ensino, Senhor, muitas vidas sejam alcançadas para a glória e o louvor do Teu nome. A Tua palavra diz, Senhor, que o Teu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Então, nesta manhã, meu Pai, nos ensina a Tua palavra, toma a direção e nos dá a vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Hoje, glória a Deus, continuando, né, o Sermão do Monte, na nossa segunda lição, né, na primeira lição falamos sobre as bem-aventuranças, e hoje, continuando ali no versículo 13, vamos falar sobre sal da terra e sobre a luz do mundo. Vamos no texto lá, no texto bíblico. Se encontra em Mateus capítulo 5, diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esses versículos ao qual vamos meditar nessa manhã, eles são muito importantes, né, para a nossa vida, né, para os nossos relacionamentos interpessoais, porque a gente percebe que o Sermão do Monte, Jesus está, digamos assim, forjando o caráter do cristão. Ele está preparando o cristão para ter um relacionamento com Deus e um relacionamento com o próximo. E ele andando ali, ele vê aquela grande multidão e percebe que eles precisam ouvir dessa palavra, né? Como falamos na lição anterior, né, das bem-aventuranças, a gente conversou aqui sobre a questão, né, política ali que os judeus estavam vivendo ali em Jerusalém, sendo oprimidos ali por César, ali, por Roma, né? E agora ele começa a entrar nessa parte, ó, vós sois sal da terra. Engraçado que ele não fala para vocês precisam ser o sal da terra. Não, vós sois o sal da terra. Ele coloca isso como um fato concreto e que, ponto final, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. E o que a gente pode entender com isso, né? Vós sois. Nós já somos. É a nossa, digamos assim, a nossa vocação, a nossa razão de ser, né? A nossa essência é essa. Eu sou sal da terra, você é sal da terra. Eu sou luz do mundo. Não tem para onde fugir. Eu não tenho que ficar em dúvida quanto a isso. Eu não tenho que pedir a Deus para derramar algum dom sobre a minha vida, que alguns vão ter e outros não vão ter. Não, isso é para todos. Para todos os discípulos que estavam ali, para todas aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, né? Jesus não falou isso somente para os apóstolos, não. Ele falou para toda aquela multidão que estava seguindo, para todos aqueles que
queriam ser discípulos dele. Então, isso aqui é o primeiro ponto que nós precisamos, digamos assim, atentar para isso. Eu preciso ser sal da terra. Eu sou sal da terra. Né? E a gente vai, no decorrer da lição, né, ver qual é a importância disso, né? Quais, digamos assim, exigências que isso me traz, né? Quais atitudes eu tenho que tomar e como eu me torno, digamos assim, o sal da terra e a luz do mundo. Né? Como eu faço essa diferença. Introdução. Após afirmar aos seus discípulos que eles, por terem aceitado o seu chamado, eram felizes por estarem em situações ou em condições indesejáveis e de fraqueza perante a lógica mundana, Jesus passa agora a incentivá-los a assumir suas vocações. Ele o faz utilizando dois elementos imprescindíveis à vida e conhecidíssimos por todos, o sal e a luz. Tal como os discípulos, por timidez ou por qualquer outra razão, muitas vezes somos impelidos a fugir da nossa tarefa. Contudo, o Mestre nos exorta a assumir nossa verdadeira natureza, levando as pessoas sem Deus a glorificá-los por causa da nossa ação transformadora no mundo. Vamos aqui fazer mais uma leitura, continuando a lição. Insipidez e salinidade. Na condição de seguidores de Jesus, os discípulos perderam o prestígio da sociedade, a sociedade religiosa de sua época, visto que aderiram ao movimento de um homem só, que não pretendia nada a não ser a salvação das pessoas. Por isso mesmo, na condição de pobres de espíritos, aflitos, mansos, injustiçados, misericordiosos, puros, pacificadores, perseguidos e, como foi previsto, futuramente caluniados e consequentemente presos, era preciso que eles entendessem não apenas a felicidade verdadeira que tal situação proporcionava, mas também o que agora lhes cabia. Nesse momento, o Mestre não diz para os discípulos serem, mas afirma que eles são o sal da terra, ou seja, do planeta inteiro, o sal de toda a terra. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 12, João, capítulo 12, versículo 42 e 43. Diz assim, ó: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Né? Que está falando dos principais da onde? Né? Os principais da sinagoga. Porque a pessoa, quando o discípulo, né, ele passava a acreditar em Jesus e começava a o seguir, como Jesus ele veio trazer a transformação do mundo, e ele veio com um discurso que não agradou os fariseus, né, não agradou os saduceus, né, os escribas estranhavam aquela autoridade. Então, a gente pode perceber até nos encontros que Nicodemos tem com Jesus, que de certa forma ele cria, mas tinha algum receio, né, porque ele era um dos principais da sinagoga. Então, esses discípulos que ali estavam naquele monte, ouvindo Jesus, né, eles perderam o prestígio da sociedade. Eles já eram vistos como um povo diferente. E não é diferente nos dias de hoje. Né? Quando você se diz cristão, né? Quando você se diz evangélico, né? Dependendo do ambiente que você esteja vivendo, as pessoas já olham para você e esse aí não fuma, esse aí não bebe, esse aí não brinca, esse aí não conta piada. Né? Como se o ser humano precisasse de uma bebida alcoólica para se alegrar,
né, precisasse de uma vida de promiscuidade para ter a alegria do Espírito. E na verdade a gente aprendeu, né, na aula anterior que nós somos o quê? Bem-aventurados porque nós somos pobres de espírito, né? Não pobre na questão financeira, mas pobre em reconhecer que eu não sou autossuficiente, que eu preciso de Deus, que eu preciso do Espírito Santo, que eu preciso do sangue de Jesus sobre a minha vida para que eu tenha vida e vida em abundância. Então, quando Jesus ele começa a falar, vós sois o sal da terra, né? Imagina aquele povo ouvindo isso, muitos deles pobres mesmo financeiramente, mas para entender qual era a sua importância diante da sociedade. Ele fala, vós sois sal da terra, isso é fato. Né? E qual a missão do sal? Né? Uma das missões do sal, das funções do sal, né, é temperar, né? É trazer gosto, é trazer sabor ao alimento. Né? A gente, quando prepara o alimento, a gente coloca o quê? Sal no alimento para dar gosto. Comer uma comida sem sal, eu particularmente não gosto. Né? Muitas vezes a gente só tem que comer quando a gente está em alguma restrição alimentar e o médico manda a gente se alimentar dessa forma. Mas a comida ela precisa ter outro tempero. Né? Aquilo traz o sabor para a comida. A comida ela é transformada quando a gente coloca o sal e dá o sabor a ela. Né? E o que Jesus quis dizer no plano de fundo para isso? Vós sois sal da terra, vocês vieram para temperar o mundo, vocês vieram a dar sabor à vida. Né? Quando a gente come um alimento com sal e um sem sal, a gente, né, a tendência é se agradar mais, né, preferir aquele que está bem temperado. Né? O nosso paladar, né, ele vai se agradar mais, né, vai trazer uma sensação melhor quando a comida está, né, com sal na porção correta. Então, ele está falando, olha só, vocês são sal da terra. Vocês vieram para temperar o mundo. Vocês vieram para dar sabor à vida das pessoas. E o curioso disso é que esses dois elementos que Jesus ele nos diz que somos, sal da terra e luz do mundo, a vocação deles não é para si. O sal ele não é sal para ele salgar a si. A luz não é luz para iluminar a si. Não, o sal ele é sal para temperar o outro, para conservar, que é outra missão do sal também, para conservar um outro alimento. Ele precisa ser despejado sobre outra matéria, sobre o outro alimento. A luz, né, daqui a pouco a gente vai entrar nela, mas já vou adiantando, a luz, né, quando a gente acende a luz, ela ilumina o ambiente, ela ilumina outras pessoas. Ela não é feita somente para si, ela é feita para os outros. Então, uma das coisas que Jesus está ensinando ali também é falar, então, olha só, esses ensinamentos que eu estou dando a vocês, essa bem-aventurança que eu estou pedindo para vocês serem, né, para que vocês entendam que no momento da perseguição, no momento da calúnia, vocês entendam que vocês não são sal para si, vocês são sal para o outro. Né? O Evangelho ele não para em mim. Né? Jesus ele transforma a minha vida quando eu reconheço, quando eu aceitei Jesus, né? Eu aceitei ser discípulo de Cristo, eu reconheci que Deus nos criou realmente para um propósito de adorá-lo. Então, quando eu reconheci isso, eu preciso seguir as bem-aventuranças, as quais falamos na lição anterior. Porque aí eu entendo que eu preciso ser misericordioso. Aí eu entendo que eu preciso ser pobre de espírito. Aí eu vou saber que eu sou bem-aventurado quando eu passar até por momentos de aflições. Aí eu entendo que eu preciso ser manso. Aí eu entendo que por eu exercer a função que Deus me chamou, por vezes eu serei perseguido. Por vezes eu serei perseguido. Mas o propósito do sal, como eu estou falando, não é pela sua existência, pela sua vida, mas para outro alimento. O propósito, né, da minha salvação é a sua vida. O propósito de eu preparar um estudo bíblico, uma lição bíblica, não é somente para o meu conhecimento, é para dividir com você. É para repassar isso para você. O propósito da mensagem do profeta não é para si, é para o outro. O propósito da mensagem do pregador não é para si, é para outro. Então, o sal é para temperar o outro.
é para temperar o próximo. A luz é para iluminar o próximo. Então, uma das funções desse encontro, dessas palavras que Jesus dividiu com seus discípulos, é esse. Entenda que a sua vida agora, né, não é somente para si. Por que Jesus veio ao mundo? Ele veio ao mundo para derramar o seu sangue na cruz do Calvário e nos limpar e nos livrar de todo o pecado. Quando nós aceitamos a Jesus, né, a sua infinita misericórdia perdoa os nossos pecados, perdoa o tempo da nossa ignorância e nos transforma em uma nova criatura. E dia após dia, nós precisamos manter essa aliança com Ele, porque ela pode ser perdida também. Mas o propósito, ele precisava vir ao mundo? Ele precisava ser crucificado? Mudou algo na vida dele? Na existência dele como Deus? Porque Jesus é o Filho de Deus. Ele é uma porção de Deus que foi encarnada ao mundo, enviada ao mundo para nos salvar. Então, qual o propósito da crucificação de Cristo? O outro. Somos nós. Então, o propósito da minha vida, o propósito da minha conversão tem que ser salvar o próximo. Eu vou me manter salvo, eu vou manter a minha vida reta com Deus, mas sempre entendendo que, a bênção não para na minha vida. A unção ela não pode ficar somente sobre a minha vida. Ela vai alcançar alguém. A insipidez da salinidade. Sabe-se que o sal é uma substância extraída do mar e precisa passar por um processo de beneficiamento para só então ser utilizado domesticamente. Disse que em função de uma má conservação ou manipulação, o cloreto de sódio pode tornar-se imprestável. Não obstante, este não era o caso aludido pelo mestre. Trata-se de uma pergunta praticamente retórica e inimaginável. Como a salinidade pode tornar-se insípida ou insosa? Como deixar de assumir o que se é, tornando-se algo que contraria a sua natureza? O desprezo público. Caso isso viesse a acontecer, o resultado não poderia ser outro. Um sal que não salgasse certamente não serviria para mais nada, pois deixaria de ser o que ele é. Lamentavelmente, ele teria de ser lançado fora, jogado no lixo. Então Jesus ele faz essa comparação. Ele chama aqueles discípulos de sal e agora coloca a contrapartida. Fala só, e se o sal for insípido? Se o sal não tiver sabor? É até estranho o sal não ter sabor de sal. O que ele está falando? Olha só, vocês são meus discípulos agora. Vocês não precisam dizer que vocês são sal. Vocês têm que parecer sal. As pessoas têm que olhar para você, conversar com você, conviver com você, ver as suas atitudes e reconhecer, ali vai um sal. Assim como aquela mulher falou para Eliseu, lá vai um homem de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e reconhecer facilmente. Quando você coloca um alimento na boca, facilmente você identifica se ele está ou não com sal. Então você vai reconhecer, as pessoas têm que reconhecer na minha vida e na sua vida, Jesus. Eles têm que olhar para nós e falar, o Anderson é sal, o Anderson é luz. A irmã é um sal, a irmã é luz. Porque eu tenho que olhar para você e é nítido. É nítido quando eu vejo um ambiente que está apagado e eu acendo uma luz, eu reconhecer que ali tem luz. É fato, é fácil de reconhecer isso. E é fácil também, trazendo para nossas vidas, as pessoas reconhecerem se nós estamos com Deus ou não estamos com Deus. A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo quê? Pelo fruto. E quais frutos nós estamos dando? Será que os frutos que nós estamos dando, eles fazem com que as pessoas olhem para nós e reconheçam Jesus em nossa vida? Eles olhem para nós e reconheçam Deus, a presença de Deus na nossa vida? E esse ambiente, esse momento que a gente está vivendo, é um ambiente muito propício para nós
sermos luz, para nós sermos sal. Eu te pergunto, quando você come algo salgado, né, qual é a tendência após isso? Te dá sede. Você ingerir algum líquido, porque o sal vai te provocar uma sede. E será que você, sendo sal, sendo um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está fazendo com que outras pessoas tenham sede? E sede de quê? Quem é a fonte que nunca esgota? Jesus. A gente percebe que o povo hebreu, quando sai do Egito, por vezes eles precisam de quê? De água. Eles chegam em aquelas águas ali, aquelas águas estão amargas ali, após eles andarem um certo tempo, estarem ali de certa forma ali, um certo desgaste físico, e eles vão o quê? Apressadamente ingerirem a água. E quando eles provam da água, as águas eram amargas. Poxa, eu preciso de água, mas a água tem que ser pura. Eu preciso de palavra. O mundo precisa de palavra, mas a palavra tem que ser a palavra verdadeira. Tem que ser a palavra que vem do céu. Tem que ser a palavra de Deus. Estava vendo com a minha esposa esses dias uma live do Fernandinho, né, o cantor e pastor. E me alegrei com a live dele, porque ele pregando a verdade, ele pregando sobre, né, contra o adultério, contra a fornicação, contra essas portas escancaradas que estão ali, digamos assim, as portas largas, né, que no Evangelho tudo pode, tudo é permitido, né? Então ele pregando contra isso, e eu falei para minha esposa, pô, agora gostei, porque está pregando a verdade. E o mundo, ele reconhece essa diferença. Né? A gente vê um evangelho de facilidade, né? Um evangelho que não pregam mais a verdade na essência, que você não precisa abrir mão de nada. O próprio Jesus, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua majestade, veio ao mundo, não nasceu em berços de ouro, não teve uma vida dentro de um palácio, viveu uma vida, digamos assim, digamos assim, financeiramente, de aperto financeiro. Ele vê que ele veio alguma coisa boa de Nazaré. Dessa aldeia pode vir alguma coisa. Então a gente percebe que ele abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade, né? Foi como ovelha muda a matadouro, foi crucificado, zombaram dele, colocaram uma coroa de espinhos, né? De certa forma ali, fazendo uma chacota dele, colocaram uma placa, né? Ali vai o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Ele fez isso tudo por quê? Por mim e por você. Por mim e por você. Então ele entendeu o propósito dele, ele entendeu a vocação. Ali Jesus também estava falando de propósito e de vocação. Quando você entende o propósito, né, o teu chamado, a sua vida se torna muito mais fácil. Quando você entende, né, porque um dos problemas hoje também é dentro do corpo de Cristo, né, o pé não entender a sua função, a mão não entender a sua função, a boca não entender a sua função, e o pé querendo ser mão, a mão querendo ser pé, a orelha querendo ser boca. Quando cada um está no seu lugar dentro do corpo, o corpo ele fica um corpo sem deficiência. O corpo ele fica um corpo perfeito e cumpre bem, muito bem a sua função. Então nós, como Igreja de Cristo, precisamos entender a nossa função. A minha função hoje é o quê? Eu sou um evangelista, eu tenho que ministrar a escola bíblica dominical. Essa é a minha função. Então eu tenho que me preocupar com isso. Não que eu vou deixar de orar as funções dos irmãos, mas eu tenho que me preocupar com isso aqui e orar pelos demais. Mas eu não posso agora, né, chegar lá, um exemplo, né, me meter ali na função do Zé, que é estar ali no som, que é estar ali no baixo, né? Não posso querer me meter na função do pastor, que é pastorear, colocar a mão onde eu não fui chamado, né? Então a gente percebe que quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, é questão de vocação, é questão de missão, é questão de propósito. Porque Jesus suportou até o final, conseguiu suportar a crucificação, né? Ele sofreu com aquela situação, sim, né? Diz a Bíblia que ele chegou a suar sangue com aquilo.
Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Eu tenho que entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho que entender qual é a vontade de Deus para o meu ministério. Senão eu vejo eu tenho que entender a vontade de Deus para o mundo, para o presente século. Senão eu vejo uma pandemia e eu fico apavorado. Eu vejo uma nuvem de gafanhotos e eu fico apavorado. Mas eu tenho que entender que é mister que isso aconteça. A Bíblia nos ensina que esses sinais aconteceriam, que são o quê? O princípio das dores. Então a gente percebe que o cenário, né, é esse. O mundo está com sede. O mundo está precisando de luz. E quem Deus deixou no mundo para isso? Somos nós. Somos nós. A gente tem um problema de saúde que a gente quer. A gente quer um médico. Né? A gente tem um problema de justiça, a gente vai procurar o quê? Um advogado. Então as pessoas, quando tem uma situação na sua vida, elas precisam de alguém que resolva aquilo. E nós temos a solução para muitos problemas. Nós temos a solução, digamos assim, para todos os problemas, que é Jesus. É Jesus que em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à aflição, Ele consegue te dar paz. Ele consegue restaurar a sua vida. Ele consegue enxugar dos nossos olhos as nossas lágrimas. Porque Ele traz a razão de ser. Ele traz o sentido para a nossa vida. Então, a pessoa o depressivo, ele se alegra, ele tem a sua alegria, a sua vida restabelecida. Porque o que é uma pessoa depressiva? É uma pessoa que perdeu o sentido da sua vida e acha que não presta mais para nada. E o que é isso que não presta mais para nada? Né? No discurso que Jesus está falando aqui, é um salvo insípido. É porque a pessoa esqueceu o seu propósito existencial, que é de ser salvo. Então, diz os historiadores que ali perto do Mar Morto havia um pó branco, e as pessoas, por vezes, achando que aquilo era um sal, né, provavam daquilo para ver que aquilo era sal e não tinha sabor. Então era aquele pó que ficava no chão, que servia somente para ser pisado pelos homens. Né? Esse pó branco, por vezes, ele tinha até um pouquinho de sal, mas ele tinha muito mais de outras substâncias que o sal não conseguia, né, ter o sabor devido naquela situação. E o que é isso? Né? É o cristão que está perdendo a sua força. É o cristão que está sendo consumido pelos costumes, pelos hábitos mundanos, pelas conversas mundanas, pelos sites mundanos. Né? Então, quando isso nos atinge, a gente perde a nossa essência. A gente perde, né, a chama, a nossa lâmpada começa a se apagar. A Bíblia nos ensina sobre as 10 virgens, né, vai falar sobre a parábola das 10 virgens, e aquilo ali tem muito a nos ensinar. Né, porque a gente está falando de luz, e ali fala de lamparina, ali está falando de preparo, né, esperando o noivo. Aquelas 10 virgens ali estavam aguardando o noivo, sendo que 5 eram prudentes, 5 se planejaram, 5 previamente levaram, né, azeite de reserva para manter a sua lamparina acesa. A questão ali não era estar com a lamparina acesa ou não, a questão era manter a sua lâmpada acesa. Porque as outras 5, elas chegaram nelas, olha só, divide o seu azeite comigo, porque eu estou vendo que o meu está se apagando. Eu estou vendo que o meu está se apagando. Ela falou, não tem como eu dividir contigo, porque vai apagar a sua e a minha. Aí, então ela fala, não, então eu vou sair, eu vou comprar. Eu vou lá comprar mais. Então quando ela sai, nesse tempo que ela sai para comprar mais, o noivo chega. Quando elas voltam, a porta já está fechada. Então o que a gente aprende com isso também? Por que o noivo, quando chegasse, a lâmpada tinha que estar acesa? Porque ele estava escolhendo o que? Uma noiva. Ele estava escolhendo uma noiva. A gente está falando em ser sal da terra, em ser luz no mundo. Né? Isso fala em termos de nós precisamos salgar, nós precisamos trazer sabor, nós precisamos trazer a diferença. Nós precisamos o quê? Ser influenciadores e não influenciados. O que a igreja está passando hoje é que a igreja somente está sendo, né, algumas, está sendo influenciada pelo mundo. Está trazendo os costumes mundanos para dentro da igreja. Estamos hoje vivendo uma pandemia, mas estamos passando num mês que era um mês, digamos assim, problemático para a igreja.
Porque muitas igrejas, o quê? Tomaram para si o hábito da festa junina. Estão sendo sal? Estão sendo luz? Estão influenciando ou estão sendo influenciadas? Então, quando o noivo ele chega ali, ele exige, né, que a lamparina esteja acesa para ele escolher a noiva, é porque ele não quer fazer escolhas no escuro. Você não pode fazer escolhas para a sua vida, né, pautados em princípios mundanos, nas trevas. Você tem que trazer para Deus, você tem que trazer para a luz as suas escolhas. Você tem que trazer para a luz o que você quer para a sua vida. Até um aconselhamento para os jovens também, até falando de casamento, a gente pode ensinar um pouco a respeito disso, né? Trazer para a luz, escolher o noivo querer escolher a sua noiva na luz. Quem você está escolhendo para viver a vida toda com você? Da onde ele vem, né? Faça a pergunta que aquele capitão ali fez para Jonas, né? De onde tu vem? Quem é o seu Deus? Para onde você vai? Quem são as pessoas que nós estamos escolhendo entrar na nossa família? Quem são as pessoas que nós estamos escolhendo, deixando entrar em nosso barco? Porque uma má escolha pode trazer à deriva um barco. Pode destruir uma família, pode destruir uma vida, pode destruir sonhos, pode destruir projetos, pode desencaminhar o que Deus tem para a sua vida. Então tudo que a gente for escolher, seja profissionalmente, seja sentimentalmente, qualquer projeto que nós venhamos a fazer, que nós possamos estar com a lamparina acesa para fazer essa decisão. Porque senão o noivo chega, né, a volta de Jesus está próxima, e quando Jesus chegar, eu fui resolver um negócio, eu fui comprar mais azeite, não vai ter mais desculpa. Não é um momento de desculpa. Ah, Senhor, mas eu fiz. Ah, Senhor, mas eu ensinei. Mas, Senhor, eu preguei. Mas eu deslizei um pouquinho. Eu me desviei. Eu me encantei com o mundo. Não. Não vai ter essa conversa. Porque Jesus já deixou tudo aqui para nós. Jesus falou, olha só, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Ele veio ao mundo, ele morreu na cruz do Calvário. Deus deixou a sua lei para nós. Deixou a Bíblia escrita para nós. Não tem desculpa. Não tem desculpa, Deus estabeleceu diversas, né, igrejas, né, que a cada dia isso está sempre aumentando a quantidade de igrejas, aumentando a quantidade de pessoas convertidas. Então naquele grande dia não vai ter desculpa para um ou outro falar, mas eu não ouvi, eu deixei tudo aí para você. Enquanto eu estava preparando essa lição, né, me veio à memória quando a gente era adolescente, né, jovem ali na escola, e o professor fazia um teste surpresa. Quando vinha um teste surpresa, era digamos assim, barata voa na aula. Ninguém sabia de nada e todo mundo apavorado. Meu Deus, é um teste surpresa. Mas eu te pergunto, por que está apavorado no momento desse? No teste surpresa, não seria cobrado nada fora aquilo que o professor já tinha ministrado. Fora daquilo que o professor já tinha nos ensinado no livro. A gente está com um livro todo dia. A gente ia para casa com um livro. E por que não estudávamos? Porque talvez não dá, né, escolhemos talvez só brincar, não separávamos um tempo, não era nem o tempo todo, não separávamos um tempo, pequeno que seja, para parar, ler um pouquinho, estudar um pouquinho, para estar pronto, para qualquer teste surpresa que viesse. Mas aí não, eu não me preparava. Aí quando vinha um teste surpresa, eu estava desesperado. Porque eu não tinha me preparado. E a volta de Cristo ela vai ser dessa forma. Vai ser como se fosse um teste de surpresa. É agora. E o que vai fazer com que eu entre para as bodas ou eu fique de fora? É eu estar com a minha lamparina acesa. É eu estar com toda a matéria que foi ministrada ativa. É eu exercendo o meu papel de sal. É eu estar realmente sendo luz no mundo. Né? Não sendo influenciado, mas sendo um influenciador. E o problema disso no presente século, agora já mudou bastante, mas, digamos assim, na década de 80, de 90, a gente percebia que a igreja, né, os cristãos tinham muito receio, até mesmo de estudar, até mesmo de crescer profissionalmente, até mesmo de possuir alguns bens, porque tinham medo do que o mundo poderia causar a eles. Mas se a gente está
entender bem o propósito de ser sal, o propósito de ser luz, aprender na palavra, né? Eu preciso ser sal no meu trabalho, eu preciso ser sal na faculdade, eu preciso ser sal na escola, eu preciso ser luz onde eu estiver, né? A lamparina, né? Como Jesus vai falando aqui nos próximos slides, mas a luz do mundo, ela é notória, é notoriedade. Onde eu estiver, onde você acendeu a luz, você identifica que ali tem uma luz acesa. Eu não posso esconder a minha lamparina. Eu não posso esconder a luz que é em mim. Eu não posso esconder a presença de Deus na minha vida. Você não pode esconder isso na sua vida. Você tem que brilhar. Não brilhar em trazer, no sentido de trazer glória para você, mas no sentido de que resplandeça a luz que está em você, que é Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e falar, poxa, o Anderson é um homem de Deus, né? A Natália é uma mulher de Deus, né? O Feitosa é um homem de Deus. Por quê? Ah, mas isso só na igreja? Não. No meu trabalho as pessoas precisam identificar isso, né? E engraçado, como eu falei, a luz, para ser luz e ter um sentido de luz, ela não precisa dizer que ela é luz. Basta você olhar para ela que você percebe que ela é luz. Basta você comer uma comida salgada que você percebe que ela está bem temperada. Então nós precisamos o quê? Simplesmente conversar com um cristão, né, e reconhecer que ele é cristão. Eu preciso, né, olhar para um homem de Deus e identificar que ele é um homem de Deus. Isso tem que ser notório na minha vida. Isso tem que ser notório na sua vida. Isso não pode estar escondido, né? Então, mas isso é uma estratégia do adversário, porque o que acontece no exemplo do ambiente profissional? Quem mais fácil vai influenciar alguém? Alguém que está sendo liderado ou alguém que está liderando? Né? O natural é o quê? Quem está liderando influenciar os seus liderados. Porque ele está numa posição de notoriedade. Então o que o adversário queria? E hoje ele está perdendo muito campo com isso, para a glória de Deus. Ele queria impedir que a igreja chegasse em cargos de notoriedade. Porque se ele está num cargo, numa função, num ambiente em que ele tem pouco poder de influência, o evangelho não vai se expandir da forma que precisa ser expandido. Então, por vezes, a gente vê a igreja crescendo, né? Deus abençoando os seus servos, abençoando as suas servas, né? Sendo até abençoados em seus trabalhos, nos ambientes que andam, porque Deus quer que a luz dele resplandeça em todas as pessoas. A gente percebe ali nos cativeiros para onde eram levados as pessoas que mais aparecem, digamos assim, na Bíblia, né? Onde estava Daniel? No palácio. José foi levado para onde? Para o palácio. Porque quando você está num lugar perto, né, dos reis, perto dos influenciadores, né, a palavra de Deus, a tendência é que ali ela apareça para mais pessoas. Né? Se ele ficar somente, digamos assim, nas cavernas, em lugares escondidos, isso ia esconder a luz. E Jesus não quer isso. Deus não quer isso. O projeto de Deus não é esse. O projeto é que você resplandeça. É que a luz dele resplandeça através da sua vida. É que a palavra dele tempere outras vidas através da sua vida. Então eu preciso entender, né? Não é que eu não possa estudar, não é que eu não possa trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso crescer profissionalmente também, né? Eu preciso me relacionar com pessoas, eu preciso ter um casamento abençoado, eu preciso criar filhos abençoados, para quê? Para que eu seja luz, né? Em todos esses ambientes eu preciso ser luz, em todos esses ambientes eu preciso ser sal, eu preciso trazer sabor para outras pessoas. Então nesse sermão do monte, o que Jesus está fazendo é preparando os seus discípulos, né? Forjando o seu caráter, preparando eles para as dificuldades do dia a dia e preparando eles para fazer a diferença no mundo. E eu te digo que eles tiveram uma trajetória, digamos assim, de sucesso, porque o Evangelho chegou a nós, né? A Bíblia vai falar mais à frente que Jesus fala para eles irem, né, por toda a terra, até os confins da terra, né, ensinando ali, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai.
e do Filho. Então a gente percebe que o projeto de Deus nos alcançou. E se nos alcançou, né, que estamos aqui no Ocidente, aqui do outro lado do oceano, pregando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus, sentindo a presença de Deus, é porque, né, essa luz que resplandeceu na vida deles nos alcançou. Eles foram o sal da terra. Né? Da terra ali é em questão realmente de expansão de terra, né? De mundo, por todos os lugares. Né? E que isso não possa parar em nossas vidas. Que nós venhamos a continuar exercendo esse propósito, essa missão. Poxa, eu sou sal. Aí eu estou no meio de uma pandemia. Aí eu vou para o meu trabalho. As pessoas desesperadas. O que eu faço? Que palavra que eu ministro? Eu demonstro também pavor? Eu demonstro receio? Eu vou julgar o receio deles? Não. Eu vou vir com uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, né? Que Jesus vai, né, enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, que Ele pode curar o enfermo, né? Que todos esses sinais, né, são sinais da volta de Cristo, né? Mas que Jesus, esse mesmo que permite, né, o Deus que permite que essas coisas aconteçam, é o mesmo Deus que está preparando morada para nós nos céus. Porque o projeto de Deus não é essa vida limitada, essa vida terrena, não, mas é o reino de Deus. Né? O reino de Deus já está estabelecido entre nós, né? O Jeová Shalom, né? Ele pode nos dar paz, Ele pode nos dar vida, vida em abundância, em meio ao caos que nós estivemos vivendo. Nós temos que trazer palavra de ânimo, palavra de vida, precisamos trazer sabor. Você precisa dar sabor na vida de alguém. Porque nesse momento, muitas pessoas, né, vendo as suas riquezas indo por água abaixo, né, e por um erro colocam toda a sua esperança naquela riqueza, e por vezes estão tentando tirar a sua vida. Por quê? Porque a esperança dela era o quê? Não era Jesus. O nosso fundamento, a nossa razão de ser é Jesus. É a presença de Deus na nossa vida. Então, quando a gente entende bem o nosso propósito, quando a gente tem um propósito bem definido, né, da nossa vida, a gente tem alegria em abundância. Porque o propósito da vida de um homem e da mulher, não digo nem do homem e da mulher de Deus, do homem e da mulher, ou seja, do ser humano, é servir a Deus. E ele precisa encontrar isso. Né? Há um vazio existencial na vida do homem quando ele saiu do Éden, quando ele saiu do paraíso. E esse vazio, o adversário cria, né, distrações, né, prostituição, bebidas, corrupção, né, dinheiro. Ele coloca isso tudo como algo que vai preencher esse vazio. Mas por vezes as pessoas passam a noite, né, desfrutando disso, e muitas vezes chegam em casa e o vazio volta. No outro dia, o vazio volta. Né? Não é se enchendo dessas coisas que o mundo oferece que você vai encontrar sua alegria. É voltando para Deus. É entregando a sua vida a Jesus Cristo. É reconhecendo Jesus como Salvador da sua vida. Porque aí o sal vai ter sabor. A sua vida vai fazer sentido. A luz de Deus vai resplandecer na sua vida. Você não vai ficar mais escondido. Você não vai viver uma vida de trevas. Porque a luz de Deus entrará, né, e prevalecerá na sua vida. Fora do lugar. Jesus especifica ainda mais seu exemplo e diz que ninguém, obviamente, que em sã consciência acende uma lâmpada e a coloca embaixo da mesa ou sobre um balde. Antes, a lâmpada é colocada em um local apropriado, geralmente no teto, para que sua iluminação seja distribuída em todo o ambiente. Exemplo como luz. O mestre encerra o seu ensino acerca desse aspecto dizendo que assim como a luz produz claridade e proporciona visibilidade aos da casa, os discípulos devem mostrar-se à sociedade a fim de que as pessoas contemplem suas ações e vejam, ou seja, enxerguem a realidade através dele. Da mesma forma que a luz gera luminosidade,
dos discípulos se espera boas obras, bons exemplos, pois este é o resultado natural de quem agora eles são. Conforme ensinou o Mestre, não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Então, como nós estamos falando aqui, nós, como discípulos de Cristo, não podemos ficar escondidos. Não tenha receio, né, de pregar o amor de Deus. Não tenha receio, né, de ensinar, né, que Jesus está voltando. Não tenha receio de ministrar a cura sobre a vida de alguém. Não tenha receio, né, de ensinar os princípios, né, o caráter de Deus para o mundo. Né? Essa é a nossa missão. E a melhor forma de ensinar isso é quando a sua lâmpada está acesa. É quando as pessoas estão olhando para você e identificando que você é a luz. Né? Não é somente quando você para ministrar uma palavra, mas é no seu dia a dia. É algo natural. Né? Quando você, digamos assim, é como andar de bicicleta. Né? Você começa a andar de bicicleta, no início você fica ali todo, né, tremendo um pouco, precisa de 2 rodinhas, depois de uma rodinha só, depois você consegue andar sem rodinha, aí você anda um pouco tremendo, não quer tirar as 2 mãos do guidão, você presta muito mais atenção em cada movimento que você faz, e com o decorrer do tempo, você pega a bicicleta, sobe em cima e nem tá, naturalmente você está pedalando, daqui a pouco você tira uma mão, se torna um movimento tão natural, né, assim como nós andamos, né, quando nós somos crianças, né, a gente passou pela fase de engatear, dávamos os primeiros passos, nos caímos um pouquinho, daqui a pouco a gente começou a correr e hoje a gente anda e nem percebe. Então, quando a gente entrega a vida a Jesus e vive uma vida de fidelidade, uma vida reta, né, uma vida digna diante de Deus, a tendência é que a perfeição de Deus, o amor de Deus, né, a mansidão, né, os frutos do Espírito, a diferença da luz e das trevas seja algo tão natural que a gente já não consegue enxergar algo contrário. A gente estamos tão em obediência à palavra de Deus, mas por que isso acontece? Praticando, lendo a palavra, orando, jejuando, né? Exercendo o amor a Deus acima de todas as coisas, exercendo o amor ao próximo, né? Então, naturalmente, os nossos frutos vão ser bons frutos. Agora, se eu praticar sempre as más obras, ou seja, coisas ruins, né? A mentira, a inveja, a calúnia, a defamação, né? A prostituição, a fornicação, eu ficar sempre nesse ciclo de pecado, os meus frutos vão ser maus. E vai ficar mais difícil eu fazer as coisas boas, as coisas certas, porque eu estou me cercando de coisas ruins, de coisas erradas. E o errado, na minha vivência, vai ser o natural. Já viu aquela pessoa que mente tanto que você olha assim, rapaz, esse cara mente tanto, parece que ele acredita na mentira dele? E é assim que acontece, porque ele mente tanto, ele entrou num ciclo vicioso de mentiras, de uma vida de mentira, que às vezes uma simples coisa que era falar a verdade ele não consegue mais, porque virou um hábito. Então, que o nosso hábito sejam coisas boas, que o nosso hábito venha a ser honestidade, que o nosso hábito venha a ser o servir a Deus, que o meu hábito seja adorar a Deus, que o meu hábito seja ser fiel à minha esposa, que o meu hábito seja louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porque quando meus hábitos são coisas somente ruins, se eu não vigiar, eu fico preso aqui, eu fico acorrentado aqui. E Deus, ele veio para nos libertar disso. Ele veio para quebrar essas correntes. Ele veio para repreender a ação do adversário sobre as nossas vidas. Né? Mas por que a pessoa fica num ciclo vicioso ali de pecado? Porque ela está sob a influência do adversário. A lâmpada dela está apagada. Ela deixou de ser sal. Mas devemos ser sal. Nós somos sal. Nós precisamos salgar. Que nós não venhamos também a ser como a esposa de Ló. Ela virou uma estátua de sal. E para que ela prestava? Para mais nada. Um ser humano parado, um ser humano olhando para trás, olhando para o seu passado, olhando para as obras antigas,
não serve para nada. É um sal também que não vai servir para nada. Nós precisamos olhar para o que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos, realmente estar servindo a Deus. Porque Ele é o quê? Ele é o caminho. Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Que possamos ser sal, que possamos fazer com que as pessoas tenham sede. Deixa eu voltar aqui. Fazer com que as pessoas tenham sede de Deus. Eles queiram estar na presença de Deus. A gente tem que ser exemplo de luz. A gente tem que estar... A gente tem que estar sempre ouvindo o nosso mestre. O que aquelas pessoas fizeram naquele momento ali? Elas se sentaram, ouviram o mestre, que era o Sermão do Monte. Então a gente vai continuar nas próximas aulas, nos próximos versículos, sobre ali o Sermão do Monte. Mas que a gente possa ficar com essas duas aulas que já tivemos, sobre as bem-aventuranças. Eu sou um bem-aventurado por ser pobre de espírito. Eu sou um bem-aventurado por ser manso. Eu sou bem-aventurado até mesmo quando me perseguirem por eu pregar a justiça, por eu ser sal da terra, por eu ser luz do mundo. É natural, a gente percebe ali em Neemias, capítulo 6, quando Sanbalate e Tobias ali, por vezes, enviam carta para Neemias, ele escreve carta de próprio punho para Neemias, pedindo para fazer parte daquilo, pagando até profetas para tentar entrar e destruir ali o projeto de Deus na vida de Neemias. E o adversário não é diferente, ele tem feito isso nos dias atuais. A gente percebe que algumas coisas acontecem dentro do mundo evangélico, dentro da igreja, que muitas vezes entristecem e causam escândalos. Mas por que acontece isso? Porque o adversário viu que de fora para dentro ele não estava conseguindo destruir, agora ele quer entrar para destruir. Que nós possamos estar vigilantes, que nós possamos realmente estar com a nossa lâmpada acesa, com o nosso azeite extra. Porque aquela lâmpada ali, aquela lamparina na época de Cristo, ela era abastecida por azeite, para a lâmpada estar sempre acesa. Que o azeite, que a unção de Deus, que a glória de Deus esteja sempre em nossa vida. Porque se não vigiarmos, se eu parar de orar, se eu parar de jejuar, se eu parar de ir aos cultos ou assistir aos cultos agora, mas você está assistindo, mas também está participando, porque a Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali ele está. E o que é ligado na terra é ligado nos céus. Então, independente da forma que estamos cultuando, através de uma live, em casa ou em outro ambiente que eu esteja, eu também estou cultuando e adorando a Deus com os irmãos que estão aqui fisicamente na igreja. Então, que eu seja luz por onde eu andar. E num momento desse, em que muitas pessoas vivem o caos, muitas pessoas perderam suas esperanças, muitas pessoas perderam entes queridos por conta da pandemia, que você venha trazer tempero, que você venha trazer sabor para essa vida, que você venha conservar a alegria na vida de alguém, que você venha ser sal, que você venha ser luz para o próximo. Porque a palavra de Deus não é somente para a minha edificação, ela vai me edificar, ela vai me preparar, mas para quê? Para eu exercer um propósito, para eu pregar a palavra para alguém, amém? Para eu fazer a diferença na vida de alguém. Então, que possamos ficar com essa lição de hoje, possamos meditar bem nisso, porque Jesus falou que eu sou sal. Jesus não pediu para eu ser sal, Jesus falou, vós sois sal, vós sois luz, Então que eu, de fato, como ele falava mesmo, em verdade vos digo, precisamos fazer a diferença, precisamos ser luz, precisamos resplandecer a glória de Deus através da nossa vida e precisamos temperar e conservar a palavra de Deus no mundo. Amém? Eu termino aqui a lição, que Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos. Aleluia. Maravilha de aula, irmão? Nós possamos tomar posse desse ensino, colocar verdadeiramente em prática, não ser somente ouvinte, e entender uma coisa, reforçando o que nós falamos no final agora. Jesus nos afirma isso. Vós sois o sol da terra. Nós somos a luz. Nós somos o sol. Amém? Que nós possamos ter isso em mente
e colocar isso em prática para a honra e a glória do Senhor Jesus. Vamos entrar agora em oração de agradecimento e logo mais nós vamos ter um culto maravilhoso, amém? Você que tem vontade de ir para o culto, por favor, me dá um ok para mim poder fazer a organização aqui do culto para logo mais, tá bom? Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar e bendizer o teu nome, Senhor, por esse estudo maravilhoso, por esse ensinamento que foi dado aqui nesta manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos, Senhor, não ser somente ouvinte, mas praticante da tua palavra, que nós possamos tomar posse desse ensino, Senhor, e colocar em prática em nossas vidas. Pai, venha nos cobrir com o teu sangue, venha nos revestir com o teu poder e com a tua graça. Continua sustentando o teu filho, continua dando sabedoria, orientação, direção, para estar ensinando a tua palavra para o teu povo. Livra ele de qualquer retaliação, diabo. Cobre ele com o teu sangue, guarda o casamento dele, guarda o filho dele, guarda a casa dele, guarda o trabalho do teu filho, Senhor. Continua sustentando e dando a vitória. Guarda toda a casa de adoração, Senhor. Visita cada membro nessa hora. Visita com a tua unção, com o teu poder, com a tua glória. Se alguém desanimado agora, tu levanta, Senhor, com grande poder e glória. Se alguém agora pensando em parar, Senhor, tu não deixa. Segura bem firme na mão do teu filho, da tua filha. Ergue para a glória e o louvor do teu nome. Pai, nos dá um dia abençoado na tua presença. Logo mais nos dá um culto cheio da tua unção, cheio do teu poder, cheio da tua glória. Joga toda a barreira, todo impedimento por terra. Repreende todo espírito de enfermidade. Repreende todo o mal e nos dá a vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Terminado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.